As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Corinthians, cara, é uma coisa absurda, assim. Você pode perguntar para qualquer jornalista, qualquer um. Cobrir o Corinthians é uma coisa... É um canhão. Um canhão. E ele te exige... A diferença do São Paulo, que é, pô, terceira, já quarta hoje, maior torcida do Brasil pro Corinthians é absurda. Nem se compara. É mesmo. Caraca. Caralho. A gente teve um pouco... É só você, ó, faz esse exercício. Quando vocês trouxerem aqui outros convidados, setoristas, pergunta para quem fez isso, para quem já fez isso, o cara cobriu mais de um clube, pergunta para ele como é que é cobrir o Corinthians. E eu escuto isso de vários setoristas e eu sei o que time eles torcem. E o cara é corintiano, palmeirense, são paulino, santista, gremista... O cara vai te dar a mesma resposta. Flamenguista, ele vai te dar a mesma resposta. Cobrir o Corinthians é uma coisa insana. É uma coisa que te exige muito. Até a sua família sente, né? Você pergunta para a esposa ou para os maridos dessas pessoas, assim. O Corinthians... Como é que é? Você consegue explicar como é que cara, foi essa sua chegada? Qual que é a grande diferença? A torcida do Corinthians é gigantesca, então isso, né, talvez eu acho que o principal, é uma torcida muito grande, muito engajada. Então tudo repercute muito, cara. Tudo repercute muito. E tudo é notícia. Eu costumo comentar isso com a galera, assim. Cara, no Corinthians, a impressão que eu tenho é que tudo é notícia. Tem muita coisa no Corinthians que você publica que em outros clubes nem publicam, nem vira notícia. Você entendeu? Tipo o quê? Deixa eu pensar aqui. O Corinthians troca de assessor de imprensa. Tô ligado. Entendeu? O assessor agora é o Thiago Maranhão, cara, da Globo, né? Isso virou notícia. Virou notícia. Cara, só no Corinthians que acontece isso. Alguma vez vocês viram notícia de que o Santos trocou de assessor de imprensa? Eu vejo porque eu sou maluco, mas não assim, mas assim, torcedor comum não vê. E muita coisa no Corinthians que é assim, vira uma bomba, vira um canhão, repercute, viraliza, dá não sei quantos cliques. E conclusão, cara, tudo é notícia, tudo é uma bomba, tudo repercute, tudo você vai ter que ir atrás. É aí que o jornalista, no caso, porque, bicho, você não tem paz. Tudo você tem que ir atrás. É notícia o tempo inteiro, então não para. O clube é uma máquina de bomba, entendeu? Então, assim, no Corinthians você tem essa peculiaridade. O trabalho te exige muito, porque tem muita notícia, porque tudo vira notícia e tudo repercute demais. Teve um primeiro momento que Só que aí ele também te alça para uma notoriedade jornalística. Aí o que você ganha em repercussão e relevância como profissional, também. Eu estourei no Corinthians como vários e vários e vários outros estouraram quando começaram a cobrir o Corinthians. Mas também tem vários que deixaram de cobrir o Corinthians porque falaram, não dá, não aguento, quero ter vida. Eu quero ter vida, não dá, eu não quero isso pra mim. É uma loucura, o negócio é surreal, tá acabando com a minha vida. Tô ficando doente, não consigo treinar, não consigo, sabe assim, tem muita gente. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se ele já veio aqui, vocês já convidaram o Eduardo Afonso? Já, mas ele ainda não veio. O dia que ele vier, pergunta pra ele. Ele é um grande amigo meu, um abraço pro Edu. E uma vez conversando sobre isso, ele falou, cara, não tem, cobriu o Corinthians, ele falou lá, em 2000, se eu não me engano, falei, porra, surreal. Chegou uma hora que não dá mais, tal. Aí quando ele saiu, ele falou, pô, pelo amor de Deus. Ah, cara, eu falei, Edu, é assim até hoje. Mas a percepção é pelo tamanho de que tudo repercute ou é porque o clube, como você falou, fabrica muita notícia? A política sempre foi o que é hoje, assim, essa coisa agitada de vários lados, vários grupos. É um pouco de tudo. A política do Corinthians contribui demais para isso. No Corinthians tudo é muito... tudo que acontece lá dentro é muito importante porque politicamente essas pequenas coisas elegem um presidente. Por exemplo, no São Paulo não. O sistema eleitoral de São Paulo é um absurdo. Aquilo é quase um Vaticano, mano. Entendeu? É um absurdo. Aquilo tinha que ser revisto assim. E você não tem esse engajamento. O Corinthians, por exemplo, o torcedor está brigando lá porque ele quer que o fiel torcedor tenha direito a voto.
Isso é pauta, discute no conselho, aí o presidente do conselho dá uma entrevista, aí o presidente da Gaviões vem e fala, e papapá. E eu falo, cara, no São Paulo o negócio é extremamente fechado, meia dúzia de conselheiros lá que votam, e acabou, e você não vê um movimento para mudar isso. Você não vê a torcedor falando isso, você não vê a organizada engajando nisso, você não vê a imprensa falando disso. E no Corinthians o sistema eleitoral ali, a maneira como vota, é notícia todo dia. Aí entra aquilo que eu te falei. Isso é notícia no clube, não é notícia no outro clube. Então, mas aí será que é por conta do tamanho do Corinthians ou por conta da história do Corinthians, o time da democracia, né, cara? Eu acho que é um pouco de tudo. O São Paulo ele surge muito como uma união de dois clubes de elite e tudo mais. Eu acho que isso está mais institucionalizado na história do São Paulo. Não tenho dúvida que não tem dirigentes lá que acham que o São Paulo é isso. Não, e eu não tenho dúvida de que existem torcedores do São Paulo que, porra, são contra isso. São completamente contra, mas eu acho que não tem força pra gerar Você nem vê manifestação. Você não vê. Entra muito nesse ponto. Eu acho que é um pouco de tudo. A torcida do Corinthians é muito grande. É muito grande. Então, automaticamente, tudo vai repercutir muito. Não é à toa. O pessoal fala, a grande mídia fala muito mais do Corinthians. Cara, não é porque ela gosta mais do Corinthians, é porque dá mais audiência, simples assim. A torcida é muito grande, então tudo vai repercutir muito. Aí você tem esse sistema que funciona a política do clube, que funciona de um jeito que favorece essa fabricação gigantesca de notícia. Então, o sistema interno do clube, aliado ao tamanho da torcida, aliado à audiência que ela dá, isso, sabe, você tem um pouco de cada coisa que você chega num fim, que você tem muita coisa, muita notícia para falar. Você lembra de uma primeira matéria impactante pra caralho que você deu, você falou, meu Deus, isso aqui é diferente. Na hora que você meio que sentiu o chão que você tava pisando, assim? Ou foi muito de cara? Eu acho assim, eu era totalmente contra as redes sociais, né? Meus amigos até dão risada quando me veem na rede social, porque eu não gostava, não queria saber disso, tal. Aí chegou uma hora que eu percebi que precisava ter, né? Eu nunca esqueço, em 2017, se eu não estiver enganado, a Gazeta chega em mim lá, nos repórteres, e fala, vocês vão ter que criar uma conta no Twitter. E eu não queria ter. Vocês vão ter, porque existe um estudo, 70% das pessoas procuram primeiro no Twitter, blá, blá, blá. Beleza. Eu criei uma conta no Twitter, foi um pouquinho antes, porque eu acho que era ser torcedor do São Paulo. E aí você tá crescendo ali, né? Você tá crescendo e tal. Aí o meu primeiro impacto foi isso que você falou. Eu virei ser torcedor do Corinthians. Eu dei uma notícia, descobri alguma coisa, algum furo de reportagem, eu nem lembro o que foi. Cara, eu, assim, de um dia pro outro, assim, o meu negócio foi, sei lá, de 1.500 para 6.000, numa noite, assim. Dormi, acordei e falei, caraca, deu um pulo assim, sabe? Eu era novaço no negócio. No outro dia, o Marco Belo me chamou para um podcast lá, o podcast Timão. Eu fui, aí o negócio já deu um salto. Aí eu comecei a ser chamado para outros lugares e começou... Então, assim, aquilo me chamou muita atenção. Cara, muito rápido, diferente dos outros, muito rápido, eu comecei a ganhar uma relevância, assim, mas por causa das notícias. Eu lembro que uma notícia, que ali ainda estava meio pisando em ovos, eu tive um problema com o Carille, isso na época repercutiu muito. E aí eu comecei a dar notícia de contratação. E aí, cara, contratação é um negócio que pega... Isso aí traz a credibilidade do torcedor. Pega muito forte, traz. O torcedor adora. E as notícias investigativas que eu comecei ali já... Eu mesclava esses dois lados. O que você teve de problema com o Carille? Cara, o Carille, ele fez uma coisa. Ele teve um problema no Corinthians. Ele teve um problema no Corinthians quando eu não era torcedor do Corinthians. Que alguém vazou uma informação interna de treino. Foi alguém cobrir um treino do Corinthians. Foi que ele reclamou naquela coletiva, que deu... Lembra disso? Lembro, claro que lembro. Ficou bravo, né? Isso, exatamente. Aí eu era setorista, quando ele reclamou, quando ele bateu o campeão paulista em 2019, né? Ele reclama ali. Só que ele soltou na coletiva, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala hoje, justamente por causa disso. Porque hoje tudo vira corte, tudo viraliza, rede social e tal. E o torcedor não é o ser humano mais racional do planeta, né? Principalmente quando ele está em massa, alcoolizado, com raiva de alguma coisa, depois de um resultado ruim no estádio. E a gente está vulnerável o tempo inteiro. A gente está no estádio, a gente está nas arenas, a gente está no meio do torcedor o tempo inteiro. Então você tem que tomar cuidado com algumas coisas. E aí, cara, o que aconteceu? Estamos lá, trabalhando, cobrindo o Corinthians, o Carille decide fechar treino, começa a ser questionado pela imprensa, porque, por que você vai fechar treino, né? Você ganhou tudo aqui com o Tite e tal, sem fechar treino. Então ele começou a ser questionado numa boa, mas ser questionado, a ser convidado a responder isso nas coletivas de imprensa. E aí uma das justificativas que ele deu foi essa.
Não, porque tem gente que vaza informação, porque já aconteceu. Um técnico amigo meu falou para mim que teve jornalista que vazou, que tem um X9 e tal, não sei. X9 não foi o termo que ele usou, mas viralizou esse termo X9 para os setoristas. Conclusão, os setoristas passaram a virar alvo dos torcedores naquele momento. Caraca. A gente começou a ter problema no estádio, na rua, de ser cobrado. E aí, tu é o X9, tá entregando, tá caguetando e tal. Eu e outros. Entendeu? E a gente conversou com a assessoria do clube. Na época, a assessoria falou, pô, na verdade não é isso. Foi o que aconteceu, que veio um fotógrafo aqui em 2017. Blá, blá, blá. Aí eu cheguei na época na assessora-chefe lá e falei, ó, então é o seguinte, pede pro Carille explicar isso numa boa, assim, numa próxima oportunidade. Falar, gente, ó, eu tava me referindo ao negócio que aconteceu há 3 anos. Que a gente aqui tá pagando por isso e tal. Ah, beleza. Foi lá falar com ele. E ele não topou. Ele não topou. Explicar isso. Não, eu tô no meio das semifinais. Não quero... já era. Morreu o assunto, não vou mais tocar no assunto. E ele decidiu não tocar mais no assunto. E a gente pressionado, a gente sendo pressionado nas redes sociais e na rua, nos estádios, né? E aí, cara, eu fiquei maluco com isso. Eu só queria que ele falasse a verdade, explicasse. Olha, não era com essa galera aqui, ó. Faz um tempão já. E não rolou. Aí o que aconteceu? Começou a rolar Aí teve um problema lá com o André, né? Eu tava nessa coletiva, inclusive. Foi um jogo depois que o Corinthians passa do Santos. Passa do Santos. Nos pênaltis. Eu tava nessa coletiva. E eu vou te falar, eu tava naquele ponto, assim, já. Não só eu. De estourar com ele? De estourar com ele. Porque, o cara... Você vê que o André, o que ele cobra? Ele fala, você tem que ter responsabilidade, você tem que falar o que está acontecendo. E aí, a conversa se perde. É difícil você manter o controle ali. Aí não quero nem entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Mas, assim, o André ali, cara, ele externou o sentimento de vários jornalistas. E os jornalistas não estavam querendo nada demais. Só estavam querendo que ele explicasse o que ele mesmo falou. Porque ficou mal explicado. Aquilo que a gente estava falando. A gente sabia o que estava acontecendo, mas o público não sabia o que estava acontecendo. E vocês estavam sendo alvo do O clube sabia, o presidente sabia, os diretores, a assessoria sabia, o Carille sabia, a gente sabia, mas o povão não sabia o que estava acontecendo. Internamente, nos bastidores, estava pegando fogo, mas o povão não sabia. E a gente apanhando pra caramba nas redes sociais e na rua por causa disso. Foi aí que eu comecei também, nos bastidores, a cobrar forte. Aí ficou um clima... E aí um dia ele foi no Mesa Redonda. Uhum. Ele foi convidado para ir no Mesa Redonda. E eu não tenho informação, mas eu fui convidado também para participar do Mesa Redonda. E parece que o Carille, não sei se alguém não avisou ele, a assessoria dele não avisou ele, não sei, cara. Mas ele não sabia que eu participaria. Uhum. E aí ele descobriu isso assim, com o programa prestes a começar. Já microfonado. E aí eu nem estava no estúdio nesse momento. Estava lá pegando a roupa e tal. E eu fiquei sabendo que ele falou que o Salazar vai participar e tal, não sei o que, não. Então aí me falaram para mim, cara, Salazar, o Carille disse que ia embora, que não ia participar quando soube que você ia participar. Eu falei, sério. O cara não queria participar comigo lá. E aí ele foi convencido não, ficou e teve o programa. Só que no programa eu fiz ele admitir. E ele admitiu? Admitiu, se pegar a gravação do Mesa Redonda, assim, ele... Porque ele nem admite, assim, eu falo, Carille, mas aquilo que aconteceu, e ele... vamos falar de futebol. Não, aquilo que aconteceu, e eu forço... não é verdade? É verdade, assim, ele dá uma resposta meio, é isso mesmo. Tipo, ele não quis entrar no assunto, mas ele concordou com a história que eu contei. Não, isso, foi isso. Tá. E depois disso, a relação com a imprensa melhorou ou não? Ou continua um clima meio... Não, depois disso ele vai embora, né? Aí, ali ele tava já... 2019, né? Perde do Flamengo. E tal, fica mal, é demitido e tudo mais, vai embora pra Arábia e tal. Tanto que ele volta, e quando ele foi técnico do Santos agora, recentemente, tem uma das pessoas que trabalham com o Carille, que eu acabei encontrando na Vila Belmiro durante um link, entrando ao vivo. O cara me cutucou, olhei assim, falou, e aí? Falando, beleza, tal, não sei o quê. Tava com o filho do Carille. E aí, tudo bem? Cumprimentei. E aí a gente conversou sobre isso. Ele falou, eu falei, e o Carille? Amadureceu, né? Ele era... Agora amadureceu, olha aí, é só ver, ele tá mais calmo, tá tudo certo, Salazar, tá, tipo... Eu falei, não, eu não guardo zero rancor, zero problema, tá tudo certo. Mas,
Foram alguns casos lá no Corinthians. Tem coisa pequena no Corinthians. Por exemplo, uma vez eu descobri, o André Sanches é o presidente do Corinthians, eu descobri que ele não pagou a conta de luz. Não pagou a conta de luz. O Parque São Jorge estava no escuro. Eu soltei a matéria. No dia seguinte, o Neto colocou o Fernandinho Fernandes para entrar ao vivo da porta do Parque São Jorge. Tudo apagado, assim. Tudo apagado, tal, não sei o que, tal. Cara, essas coisas no Só Corinthians... acontece no Corinthians. Não, e assim, vira a notícia, acontece no Corinthians, vira a notícia, é o que a gente estava falando. Repercute demais. E aí foi. Aí foram várias e várias notícias no Corinthians que... Por exemplo, ninguém fala tanto em conta, em dívida, em balanço financeiro que nem no Corinthians. Você não vê isso no Santos, no São Paulo, no Palmeiras desse jeito. Não vê. Mas como assim, na questão de fiscalizar, da torcida fiscalizar? Os setoristas do Corinthians, na minha opinião, fazem o melhor trabalho jornalístico do Brasil. Não quero, não estou criticando ninguém, mas o trabalho de fiscalização que os setoristas do Corinthians fazem no clube é um absurdo. Eu não vejo isso acontecer em nenhum outro clube. Não vejo isso acontecer em nenhum O Vessone falou um pouco do trabalho de fiscalização que o Meu Timão faz, assim. E o Meu Timão é um site segmentado. E tem outros agora, tem a Central do Timão que fazem esse trabalho também. Nos outros clubes eu percebo muito isso. Os sites segmentados, eles falam muito mais do que o torcedor quer ouvir e tudo mais. Né? Não batem tanto, não cobram tanto. Não vão lá, peraí, deixa eu ver aqui quanto custou e tal, deixa eu ver, dissecar aquele balanço financeiro, botar um economista para te mostrar o que está certo e está errado, como pode ser. Ninguém faz isso. Eu não vejo. Vou dar até um exemplo. Recentemente, no Gazeta Esportiva, isso estava tão latente que a Michele Janela, que é a gerente de esportes lá, virou e falou assim: tem muita gente reclamando que a gente só fala da dívida do Corinthians aqui. Falei, não, eu sou setorista do Corinthians, eu faço o meu, né? Então... E aí ela pediu para os outros setoristas irem atrás das dívidas dos outros clubes. Porque saía muito mais do Corinthians. Então, beleza. E aí teve um dia que eu, dando umas fuçadas em algumas coisas, descobri que o Palmeiras tinha feito um empréstimo. Descobri qual era o banco, descobri qual era o valor, quanto custava cada parcela, até quando ia a parcela, tal, não sei o quê, para pagar os salários dos jogadores em dezembro. A Leila fez isso. E o banco não era Crefisa. E aí você falou, isso aqui é notícia. Porque olha só, a presidente do Palmeiras, ela não consegue dar para o Palmeiras uma condição de mercado melhor do que todos os bancos, por ser presidente do clube. Pega dinheiro aqui com a Crefisa. Claro que não. Claro que não consegue. Só ela não vai fuder com o negócio dela. Não, e outra, se ela... Imagina, cara. E se ela faz isso, ela entra num conflito de interesse. Lógico. Cara. Mais ainda. Então, assim, o que é pior? Ela não dá um desconto com o banco dela ou ela dá... Entendeu? Sim. Eu falei, isso aqui... De qualquer jeito é um conflito, cara. Não é? De qualquer jeito é. E você não acha que isso é notícia? Eu acho que é pra caralho. Pra caralho. Você viu em algum lugar? Não lembro disso. Deixa eu te falar. Não lembro, mano. Então, aí o que eu fiz... Você deu e não repercutiu ou não deu? Aí eu procurei a assessoria do Palmeiras. Sempre faço isso. Nunca dou uma matéria ou sem ter prova e sem procurar o envolvido. Não Até faço isso. Que se ele quiser falar... Lógico. Ele falar. Procurei o Palmeiras. Conversei lá com o diretor de comunicação do Palmeiras, o cara falou assim, não, tá tudo bem. Isso tá transparente, isso tá no balanço. Tá no balanço. Peguei o balanço do Palmeiras, tá lá, cara. Tudo bem, eu descobri detalhes de quanto era a parcela, até quando. Mas estava lá. Descobri detalhes. Mas que o Palmeiras pegou um empréstimo com tal banco e pegou X valor, tava no balanço público, exposto. Ninguém deu. Aí aquilo ali eu falei, tá vendo? É isso, entendeu? Por isso que o setorismo do Corinthians é diferente. Eu falei assim, sabe qual é a chance do Corinthians soltar isso no balanço? Mas aí não é culpa só do setorismo, é culpa da transparência desses times também, cara. Por quê? Porque, por exemplo, o último balancete do Palmeiras agora, dando que o Palmeiras teve um recorde de arrecadação, que teve 200 milhões de reais de superávit, o caralho, todo mundo sabe. Eu até agora, estamos aqui no dia 13 de março, eu não sei quanto que o Santos aumentou, eu não sei o balanço do Santos de 2024. Na Série B, nada. O clube não publicou balanço, o último balancete. Eu não sei, eu não tenho certeza. Não saiu nada. Eu não tenho certeza, mas, por exemplo, no Corinthians, até abril a data para você publicar o balanço do ano anterior. Então... Eu acho que isso é para todos os clubes. Talvez chegue em vocês ainda. Tudo bem, mas olha o Palmeiras. O Palmeiras não precisa desses prazos, ele se antecipa. Se antecipou. Mas mesmo assim, dar transparência para isso, para mim, é uma obrigação.
Não é um favor. Todos os clubes deveriam fazer. Para mim não é nem mérito, é obrigação. Você deve essa satisfação. É que num mar de coisas que não são tão transparentes, quando um faz, parece que Mas o que me chama a atenção é o seguinte, o Corinthians, quando ele é transparente e vai lá e põe no balanço dele, olha que eu tô devendo X milhões pro Bertolucci, para esse, para aquele. Vira notícia. Vira notícia, olha aqui, pegamos do balanço do Corinthians. Quando o Palmeiras coloca no balanço dele que ela pegou um empréstimo com outro banco e tal... foda-se, isso aí não importa. Você entendeu? Aí entra aquela coisa de que o setorista do Corinthians tem mais trabalho, porque aqui tudo é notícia, porque aqui tudo viraliza. E também só que o setorista do Corinthians ele é mais chato. Ele vai lá, a gente teve discussões, por exemplo, do Cássio na Zona Mista, falando assim acho que foi até pro Fessoni, que ele fala, vocês são um site do Corinthians, vocês têm que falar bem do Corinthians. Você fala, não, peraí, Cássio. Eu lembro disso aí. Cássio, eu falo do Corinthians, mas eu não trabalho para o Corinthians e eu não tenho que falar só bem do Corinthians, entendeu? Mas por quê? Porque na cabeça até dos atletas, a mídia segmentada, ela tá lá pra, cara... Levantar a bola. Se a Gazeta falar mal de mim, tudo bem, mas vocês não, Você entendeu? Jogar junto. Exato. E que, por exemplo, você tem mídias aí segmentadas que, cara, os caras são só torcedores. Sim.